Fala galera, beleza com vocês? Você já pensou que os shoppings que a gente frequenta pode ser uma fonte de renda para nós investidores? Pois é, existe uma forma de ser sócio de grandes centros comerciais sem precisar comprar eles, com os fundos imobiliários. Hoje eu vou mostrar 3 exemplos de fundos imobiliários que investem em shoppings. Vamos entender como eles funcionam, quanto pagam por mês e se os shoppings estão saudáveis e qual a estratégia de cada um. Aí no final do vídeo vocês vão ver que analisar um fundo imobiliário pode ser muito mais simples do que parece. Então, o primeiro fundo que eu tenho para mostrar para vocês é o VISC11. VISC11 é um shopping center que sua cotação está no valor de 104,30 centavos. O dividend yield dele, que pagou nos últimos 12 meses, foi de 9,42%. O PVP está em 0,90, o que significa que ele está sendo vendido com desconto a sua cotação. Se ele estiver no valor de 1, ele está no valor normal do seu patrimônio, e se estiver acima de 1, é porque ele está mais caro sobre o valor patrimonial. A liquidez diária em 10,3 milhões, ou seja, a pessoa compra e vende tranquilamente essa cota, e a variação dos seus últimos 12 meses, mais ali o provento ou alguma venda que foi feita e recebeu por isso. Então, na soma geral, 9,96 nesses últimos 12 meses. Vale ressaltar que a cota de 104,30, hoje no valor atual dela, né, e o valor normal 115,82, então está com desconto aí quase de R$ 11. O último rendimento por cota está pagando 84 centavos, lembrando que ele tem uma taxa de administração de 1,35 ao ano sobre o patrimônio líquido e o valor patrimonial de 3,34 milhões. Os dividendos do VISC, ele pagou 9,87 nos últimos 12 meses, é o valor exatamente de uma cota, então você pode ver que ali ele mantém razoável ali nos 80 centavos, 85, tá? Mas mantendo essa média aí dos últimos 12 meses de 9,87. Aqui está a lista de imóveis dele, tem bastante fundo imobiliário bem diversificado, tem 7 no Rio de Janeiro, 6 em São Paulo, 3 no Ceará, 2 no Rio Grande do Norte, Paraná, Minas, Maranhão, Rio Grande do Sul, né? E aqui vem mostrando os shoppings tá, em cada local, pode até ver se tem próximo da sua residência aí, e vocês podem fazer uma análise também se compensa ter esse fundo. Pela diversificação, ele é um fundo bem interessante para se analisar. Aqui está o histórico da taxa de vacância do VISC11, como vocês podem ver, a ocupação dele está em 94,30%, a vacância é o valor que está desocupado, então tem 5,70% de desocupação. Tá uma porcentagem excelente. Nos seus destaques, podemos perceber que a distribuição de rendimento, onde ele teve o total de 68 por cota e realizou a distribuição de 84 centavos por cota no mês. O fundo ele encerrou abril com o resultado acumulado não distribuído, total de 1,27 por cota, poderá ser realizado para distribuições futuras. Isso significa que esse mês rendeu um pouco menos, porém ele tem um caixa aí de 1,27 por cota para distribuição. E o NOI por metro quadrado teve um crescimento aí de 15,3%. Nada mais é do que o lucro operacional por metro quadrado desse shopping. Então ele cresceu 15,3% comparado ao ano passado. Traduzindo, esses shoppings aí estão faturando mais por espaço alugado. E as vendas das mesmas lojas. Então cresceram 6,6%, comparado ao ano passado. Isso mostra que os lojistas eles estão vendendo mais, o que é ótimo para o fundo. É porque os lojistas vendendo mais significa aluguel pago em dia e menos risco de vacância. Galera, olha só. A estimativa dos recebimentos que eles estão colocando aqui é de 0,84 centavos a 90 centavos por cota até dezembro de 2026. Isso significa, na prática, que o investidor ele pode esperar uma renda mensal estável sem grandes surpresas. Claro, isso não é uma promessa, como eles estão dizendo aqui, nem garantia, mas é uma perspectiva que a gente pode estar acompanhando e eles estão mostrando a capacidade de manter esse pagamento. Então, isso traz um pouco mais de confiança sobre este fundo. Vamos aguardar os próximos capítulos para ver se eles conseguem honrar com essa perspectiva. Olha só o que a carteira do fundo diz, né? O fundo ele tem 4,3 bilhões, né, em shopping, 173 milhões, mas também ele tem uma dívida de 1 bilhão. Então, aqui já no portfólio dele, vocês podem ver, tirando esse valor do 1 bilhão que tem para pagar, ainda ele tem um patrimônio líquido de 3,3 bilhões. Esse é o valor real do fundo depois de descontar o que ele deve. Só 2 quesitos de atenção aí que eu peço para vocês, pessoal, é sobre o cronograma da obrigação do fundo, tá? Lembrando que eu falei que ele tem 3,3 bi em patrimônio líquido e 173 milhões dele tá dentro do caixa para ser utilizado. Só que olha só, 2026 ele tem um valor principal a ser pago de 97 milhões da dívida principal, só que ela tem juros, né? Então 44 milhões também a mais. E aí vai totalizar esses
esses 147 milhões. Aí ele consegue pagar, né? Mas aí em 2027 é o valor principal um pouco maior. Então os próximos anos vai ser um pouco mais apertado, principalmente em 2027. 2026 não, porque vai sobrar um caixa, né? Se eu deixei aqui o gráfico, vocês podem ver que ele vai ter o caixa de 173 milhões. Quando começar 2027, ele vai ter 26 milhões em caixa e ele tem uma dívida a pagar de 247 mais os 70, 267 aqui, ó, no gráfico. Vai estar negativo, mas ele tem caixa para isso. Então, até lá ele vai fazer uma boa movimentação. Essa é uma projeção do consumo do caixa, né? Então, 2026, despesas já estão previstas para pagamento, já tá tudo ok. E aí a gente tem que ficar só atento a essa parte, a despesa maior que é em 2027. Ele pode usar a estratégia de vender algum dos shoppings ou fazer uma emissão de cota, se organizar certinho para não ficar apertado aí nos próximos anos. Isso significa na prática que o fundo ele é grande, ele tem um patrimônio sólido, mas ele precisa se organizar para pagar essas dívidas pesadas que vêm pela frente, principalmente em 2027 para final de 2028. Então a estratégia deles é gerar liquidez, eles já dizem aqui no portfólio, mas acredito que até lá dá para eles fazerem um bom gerenciamento, não é um bicho de sete cabeças, mas devemos nos atentar sobre isso. Já sobre o NOI, o lucro operacional pelo ativo, podem analisar que ele tem participação em vários shoppings, né? Cada um gera uma parte deste lucro. Então nenhum shopping sozinho domina este resultado, né? Você pode ver que tem 11 aqui em Prudent Shopping, 7 em Praia da Costa e assim por diante, neste gráfico, esse primeiro gráfico aqui. Ele é bem diversificado, tá? Então, o maior dele tem 11%. Não depende apenas de um único shopping para ter todo esse rendimento, essa diversificação. E aí vem por estado. O lucro operacional e a maior parte do lucro vem de São Paulo, 29%, seguido do Rio de Janeiro com 11% e 9% no Ceará e assim por diante. Ou seja, ele está bem espalhado em vários estados, mas ele tem uma maior concentração aí no estado de São Paulo. Isso aqui também é bom, o NOI por administradora, né? Não está centralizado apenas em uma só. Então tem 28% na Ancar, 19% Argo, que é outra administradora, assim por diante, né? Ó, você pode ver que tem 11% na Alkia, 9% na Solmaus, ou seja, não fica centralizado em apenas uma, e significa que ele trabalha com várias gestoras também, reduzindo o risco de depender apenas de uma. E por tipo de participação. Aqui é bem interessante que 70% é minoritário, tá? E os outros 30% é controle. Então, 70% minoritário dos shoppings, o fundo é sócio, mas não tem esse controle total, então ele participa dos resultados, mas quem decide a gestão é o controlador. E os outros 30% que ele tem de controle, o fundo ele tem participação majoritária, ou seja, ele tem o poder de decisão maior sobre como o shopping pode ser administrado. Isso pode ser até bom porque, imagine ele ficar centralizado com todos esses shoppings que ele tem diversificado, tendo que decidir cada um que tem que fazer e tudo mais. Lógico, tem outros fundos que preferem ter o controle maior e gerenciar da forma dele, mas nesse caso do VISC, ele prefere dessa forma, tá bom? Então essa foi a análise do primeiro fundo, o VISC 11. Um resumo geral amplo aí para vocês. Pontos fortes do fundo é que ele vem pagando 84 centavos por cota, ele tem reserva para manter os pagamentos. Vocês viram lá que eu mostrei a projeção dele. É um shopping saudável, tem uma diversificação enorme. Viram agora que 70% é minoritário, porém ele tem essa expansão de diversificação no shopping, 30% majoritário. Ele tem um histórico sólido, né, desde quando foi criado. Pontos de atenção que fica aí para vocês refletir e analisar se compensa ou não. Dívidas altas, mais de 1 bilhão em obrigações futuras. Lembrando que ele tinha 4,5 bi, 4,3 bi e aí desce para 3,3 bi. Mesmo assim, é um valor interessante patrimonial. Ele vai ter um caixa mais apertado ali em até o final de 2028, que ele tem aquela obrigação de pagar 267 milhões ali. E a dependência da estratégia vai depender muito do que a gestão vai fazer nas próximas movimentações, que é para se preocupar no próximo ano. Lembrando que esse ano até no final de 2026, para a entrada de 2027, ele tem caixa ali, mas aí a gente vamos acompanhando aqui no canal. Peço até para você se inscrever e curtir. E aí, indo para um próximo fundo, vamos falar do PMLL11, né, o antigo MAL 11. O dividend yield nesses últimos 12 meses pagou 10,60% ao ano e vocês podem ver que ele tá com desconto, né? Tá 0,89 o PVP dele. A liquidez diária é 4,2 milhões, ou seja, fácil para comprar e fácil para vender. Aí a variação nos últimos 12 meses de 15,22%.
Lembrando, o valor dele tá em R$ 103,99, porém, o valor normal dele, para ficar no 0 a 0, é R$ 116,67. Tá pagando aí um rendimento de R$ 1 por cota, bem interessante, e a taxa de administração é 0,50% ao ano. Tem uma vacância baixa aí, tá? 4,10% e o valor patrimonial de 1,63 bilhão. Já sobre os dividendos dele nos últimos 12 meses, pagou 11,02 centavos, né? Então, uma cota equivalente a um ano vai pagar 11,02. Lógico, isso nos últimos 12 meses, tá? Sobre a lista de imóveis dele também tem 7 no Rio de Janeiro, 3 em São Paulo, 1 em Maranhão, Pernambuco, Alagoas e Bahia. E aí dá para ver os shoppings que tem. E aí, se você conhece algum, você até comenta aí, fala, e aí, eu tenho aqui perto da residência, é um shopping que tem bastante movimento ou não. E aí vocês podem analisar isso também, tá? Descendo mais aqui, vocês podem ver também a vacância. O histórico dele de vacância também tá baixo, tá? Então a desocupação tá em 4,1%, mas mesmo assim é uma vacância excelente, tá? A ocupação é de 95%. Ele tá mantendo ali nesses 12 meses a faixa. Tem uma queda ali em dezembro de 3,6 e hoje tá 4,1. Mesmo assim tá excelente. Você viu que o anterior tinha 5,5 mais ou menos ali, mas mesmo assim não afeta muito aí o histórico da vacância, tá bom? Só um fato relevante antes de entrar no relatório gerencial é que o PMLL11 ele acabou de concluir ali uma aquisição importante. Então ele comprou todas as cotas do fundo RBR Malls num negócio aí de 385 milhões. Com isso, o PMLL11 ele passa a ter participação em 3 shoppings muito relevantes aí na região de São Paulo, né? O Shopping Eldorado, quem já foi aí comenta, fui recentemente nele e é bem movimentado, tá? Um dos maiores e mais tradicionais ali da cidade de São Paulo. 10% do Plaza Sul Shopping, referência ali na Zona Sul, com comércio e serviços bem consolidados, como diz a própria gestão, e o Shopping Pátio Higienópolis, né? 7% ali sofisticado, com marcas premium e público de alto padrão. Além disso, também, o RBR Malls, ele trouxe junto com ele 35 milhões em caixa, né? Para ajudar nas obrigações futuras, após essa aquisição do PMLL11, e a gestora estima que vai gerar um cap rate aí, então um retorno de 7,8% ao ano nos próximos 12 meses. Indo já para o relatório gerencial, aí ele já deixa o objetivo dele, né? O objetivo, então, obtenção de renda a partir da exploração imobiliária de participações em shopping centers no Brasil, e esse ganho de capital através de compra e venda de ativos na carteira do fundo. Então ele trabalha desta forma, tá? Também ele deu início na 7ª emissão de cotas, né, no mês de maio, e aí ele teve uma captação aí, como vocês podem ver, de 1 bilhão. Ele tem 1 bilhão aí para movimentar dinheiro com essas emissões de cota. Bem interessante essa emissão de cota, porque, como vocês viram hoje no fato relevante, recentemente ele já fez a aquisição aí dos outros 3 shoppings. Então compensou muito essa emissão de cotas aí, tá? Já no relatório aí dos resultados dos imóveis da gestora, vocês podem analisar que então ele pagou 89 por cota. Já sobre o resultado e os rendimentos distribuídos, aí em abril o fundo ele apresentou essa receita de 89 por cota, que levou a um resultado distribuído de 0,75 por cota, sem qualquer impacto não recorrente, tá? Então ele pagou R$ 1 por cota, que foi pago em 15 de abril, dado no início do semestre, e aqui ele vem falando que a manutenção mensal vai continuar de 1 até o primeiro semestre de 2026. Ainda considerada a conclusão das transações anunciadas e a aprovação, estimamos que o R$ 1 por cota também, possivelmente para o segundo semestre de 2026. Ele tem aí também uma alavancagem de 10,3%, que está bem moderado. E aí eles deixaram logo em sequência as vendas dele. Então as vendas cresceram 7%, é considerado com as participações atual que tem dos shoppings. O aluguel subiu aí em média de 5,3%, acumulou aí comparação com o ano de 2025. E a taxa de ocupação encerrou aproximadamente com 96%, tá? É igual eu tinha mostrado no início. Tá um valor bem interessante também, não tá com bastante vacância. Já na linha do tempo, vocês podem ver que eles venderam a Boulevard Shopping Bauru, né? Então teve um lucro aí de 58 centavos por cota para os cotistas. Em Suzano Shopping, ele comprou mais participação, agora ele tem 40% do ativo, e ele negocia a aquisição aí dos outros shoppings. Eles estavam pretendendo comprar, que já compraram no caso, né, que eu mostrei o fato relevante antes para vocês, da BRB Malls. E também a aquisição de 19% da participação do Shopping Jardim Sul, e aí na linha do tempo vai mostrando aqui, tá? Aquisição desses 5 shoppings, aí vai aumentar a participação também no Prudent Shopping, no Granja Viana,
Natal Shopping e assim por diante. Então você vai vendo que o fundo em si ele vai fazendo essa expansão para shoppings mais premium ali, tá? Na região de São Paulo também. Do fato relevante tá aí os 3 shoppings, para quem quiser dar uma olhada. A intenção era adquirir a totalidade, né, das cotas e agora já foi adquirido conforme o fato relevante. Aí eles mexeram ali, modernizaram o regulamento do fundo, tá? Até para não ter conflitos. O balanço patrimonial da carteira, vocês podem ver que o fundo ele contempla ali uma posição estratégica, né, de 144 milhões investido no Barra Mouse e o PMLL11 como único cotista controla 2 ativos. O fundo tem o caixa em 1,6 bi em patrimônio líquido, né? Dentro da carteira aparece uma posição ali estratégica que eu falei para vocês desses 144 milhões e há umas pequenas parcelas aí para receber, né, 0,2 milhões da venda de terreno. E aí ele tem as obrigações, as parcelas a pagarem, que na sua totalidade ali vai dar 169,2 milhões a pagar. Tem 103 milhões aí indexados ao IPCA da Madureira, no Rio Anil, 10 anos, tem que pagar 26,6 milhões. Assim, essas parcelas são o que o fundo precisa pagar ao longo dos próximos anos, tá? Não é uma parcela muito alta aí a ser paga, visto que ele tem um patrimônio líquido, lógico que não vai usar o patrimônio líquido dele, mas ele tem as estratégias que ele recebe aí de estacionamento, aluguéis, que ele pode ir pagando com o tempo, tá? Já sobre a alavancagem financeira dele, aquilo que eu falei, tá em 10,3% patrimônio, e a projeção é, como vocês podem ver no gráfico, reduzir gradualmente, né? Chegando aí a 10% em 2027. E aí vai caindo nos anos seguintes, tá? Ou seja, o fundo dele tem dívida, mas em nível aí considerado saudável e planejado para diminuir. Então, pontos fortes do PMLL11, pessoal. A renda ela é consistente, tá? Agora, eles estão pagando R$ 1 por cota, lembrando que eles têm ali uma reserva nas cotas, então eles estão pagando com essa reserva também. O dividend yield aí por 10% ao ano, tá excelente, tá bom? Visto que é o setor de shopping. Mas lembra, tá? Que R$ 1 por cota não vai ser para sempre, tá? É a movimentação que eles estão fazendo e aí, como tá tendo reserva, estão distribuindo. A cota, ela tá sendo negociada com desconto, então o PVP ali tá em torno de 94%, fica variando, aí tá compensando sim ter. O shopping, ele tá saudável na sua alavancagem, então 96% ali do shopping, ele tá ocupado, e aí a inadimplência tá muito baixa. A gestão ativa também, compra e venda nas participações estratégicas dele, vocês viram que no fato relevante teve uma inclusão aí de mais 3 shoppings, e a alavancagem tá moderada, tem cerca de 10%, então considera-se saudável, visto que eles estão fazendo toda essa movimentação. Nessa última compra desses shoppings aí, entrou com caixa também aí, com cap rate de 7,6, que vai render também nos próximos 12 meses, tá? Pontos de atenção que eu quero deixar para você, que na concentração geográfica, metade do NOI vem do Rio de Janeiro, né? Então tem uma dependência nessa região. Vocês viram que no fato relevante, inclusive foi postado depois desse relatório que eu estou vendo para você, que eles estão tentando diminuir aí com essas 3 aquisições que foram feitas, tá? As dívidas futuras é que eles têm 169 milhões aí em CRIs, que precisam ser pagos no longo dos 2 anos, exige um fluxo ali constante de caixa. Lembrando, não é nenhuma recomendação, em tese é um fundo excelente com uma gestora também bem competente. E aí vamos pro último fundo imobiliário, que acredito que a grande maioria tem dele. Ele é o primeiro aí dos shopping centers, né, em questão de patrimônio, que é o XPML11. Hoje a cotação dele está em 103,48 centavos, dividend yield aí de 10,72%, tá com desconto aí, tá? Então tá com 0,94 sobre o preço sobre o valor patrimonial. A liquidez aí de 17,59 milhões. Então a movimentação aí é insana. Nos últimos 12 meses, 11,14%. A cota dele tá em 103,48, porém o valor dele para ficar no tete a tete ali, 110,11. Tem uma taxa de administração de 0,55% ao ano. A vacância também está baixa, 4,10%. E como eu disse, né, no setor dele, ele é o maior em valor patrimonial, 7,8 bilhões. Aí o último rendimento, que é de 92 centavos por cota. Então nos dividendos dele, se você comprasse uma cota do mês 6 de 2025 ao mês 6 de 2026, que é o equivalente a um ano, você aí teria recebido um total de R$ 11,04 nesses últimos 12 meses. A lista de imóveis, pode ver que tem bastante em São Paulo, então tem 16 shoppings em São Paulo, 4 no Rio, 2 em Minas, 2 na Bahia, 1 Paraná, 1 Rio Grande do Sul, Amazonas e o Rio Grande do Norte. O histórico da taxa de vacância, igual eu falei lá no início, também está baixo. Pode ver que a grande maioria dos shoppings sempre tem essa taxa de vacância, que né, geralmente é difícil, tá, de manter 100% ali da ocupação. A vacância dele está 4,10 e está ocupada aí
55,90%. E aí já começando com a pedrada do portfólio, tá? A distribuição de rendimento aí do XPMLL11, ele teve a receita de 45 milhões e resultado líquido de 36 milhões, né? Fazendo a subtração aí das despesas. Mesmo assim, ele distribuiu 59 milhões, ou seja, 92 por cota, conforme vocês podem ver aqui no relatório deles gerencial. Um ponto interessante é que a reserva que eles têm aqui de acumulado não distribuído é de 168 mil, ou seja, tem bastante reserva acumulada para distribuir, e o que garante que o fundo ele mantém esse pagamento estável todo mês, mesmo que se alguma vez porventura não tiver algum lucro para distribuição. Resultado acumulado bem interessante, bem gerenciado. Só para ter uma ideia aí, ó, o gráfico abaixo, né, a apresentação deles, eles fazem bem simples de entender, tá? Então, em julho de 2025 até abril de 2026, vocês podem ver que eles distribuíram aqui em azul mais escuro, o valor que eles distribuíram por cota de cada mês, tá? Então 92, 92. Só que no azul clarinho aqui é o resultado acumulado do não distribuído, tá? Então vocês podem ver que eles tiveram sempre um valor mais agregado. Então, vou pegar esse ponto aqui de referência de dezembro de 2025. Ele distribuiu 92 por cota, mas ele tinha mais R$ 2,84 acumulado que ele não distribuiu. Isso aí foi gerando caixa. Então, eles estão agindo dessa forma, mas gerando sempre caixa. E aí você pode ficar despreocupado quanto a isso, né? Porque você pode ver que o lucro aqui que eles estão tendo no rendimento da cota está sendo excelente. Mas aí não só a parte boa, também tem a parte dos pagamentos, né? Então, o cronograma dos desembolsos e dos recebimentos do fundo, vocês podem ver que eles têm 369 milhões em caixa aqui, nesse azul, tá? Mas aí ele tem os pagamentos a serem feitos, né? Então, ao longo de 2026 e 2027, olha só que no encerramento de 2026, quando ele fizer a transação dos pagamentos, que é referente às aquisições que foram feitas, tá? Ele vai ter um caixa ainda de 261 milhões em caixa disponível. Lembra que o fundo tem 7 bi em patrimônio, mas em caixa ele tem isso. Então, ele tem 261, e aí a grande pancada vai ser em janeiro, que é 175 milhões que ele tem que fazer de pagamento. Não seria uma grande preocupação por ter caixa sobre isso, mas no encerramento de 2027 ele meio que fica negativo. É lógico, até lá vai ter muita movimentação. Lembrando que esses pagamentos é referente às compras que ele adquiriu, por isso que é um portfólio robusto e grande, né? Vem comprando tudo quanto é shopping. Forma mais simples de dizer, né? Que o XPML ele já assumiu esses compromissos de compra do shopping e vai precisar pagar essas parcelas nos próximos anos. Então, para manter o equilíbrio, ele precisa que o fundo esteja com o fluxo mensal dos shoppings ali na régua, né? Os aluguéis e receitas, as reservas acumuladas, ou ele pode também fazer novas emissões de cota, que vai trazer um novo dinheiro aí para o caixa, e possível venda de um ativo. Se ele vender um ativo aí, ele já paga tudo isso. E a inadimplência líquida e vacância, tá? Então, a vacância aí, em abril fechou com 4,1%, então quase todos ocupados, pela quantidade que tem de shoppings, tá bem saudável, tá? Com a alta taxa aí de ocupação. E a inadimplência líquida, 2,3% em abril. Foi maior em janeiro, mas ele conseguiu recuperar esses atrasados aí, apesar dessas oscilações. Então, tá bem interessante aí também a questão da vacância e da inadimplência, e já recuperou bem legal. E a diversificação por administradora, que é interessante também. Então, a maior parte está nessas sim. Vem a Allios, Guatemi. O bom de não concentrar em uma é que você não fica dependente apenas de uma só administradora. Então, eles têm bem diversificado aqui também a administradora, trazendo mais segurança para a gente, cotista. Então, pontos fortes aí para mostrar para vocês sobre esse fundo é que ele é um dos maiores shoppings da bolsa, tá? Então, ele tem 7 bilhões aí patrimonial e tem 730 mil cotistas em torno ali, mais ou menos. Tem uma altíssima liquidez. Ele negocia 13 milhões aí por dia, fácil de entrar e sair desse fundo. Ele tem uma renda estável, rende ali 92 por cota e está sempre tendo mais, porém eles estão com essa reserva aí acumulada. O dividend yield está em torno de quase batendo os 11, tá? Então tá bem interessante por ser de shopping. E a diversificação, vocês podem ver que ele é bem amplo, né? Ele é bem bruto mesmo, ele tem bastante administradora, tá bem posicionado ali no fundo. E os pontos de atenção, tá? Então ele tem as participações minoritárias, mas eu não vejo tanto problema nisso. Tá? Visto que ele tem bastante aí administradoras, tá bem equilibrado no meu ponto de vista, mas é um ponto de atenção, porque tem gente que prefere que ele esteja aquele controle mais direto. O compromisso futuros pesados, né? Então a gente tem que acompanhar. E tem mais de 400 milhões em parcela de aquisição até 2027. Até lá ele tem muita coisa para acontecer, tá? E as oscilações de inadimplência. Em janeiro teve 5,6, conseguiram reduzir para 2,6
5, se não me falha a memória. Resumindo aí tudo para vocês, o VISC-11 ele é bem diversificado, ele é ágil. A UPMLL11 ele é considerável ali, consistente e sólido. E o XPML ele é gigante e estável, tá? Se você tem algum desses fundos, você comenta aí. Cada um tem os seus pontos fortes e também tem seus riscos, tá? Você viu que nenhum ali é 100% maravilhoso. Lógico, todos eles têm dívidas, mas aí é questão de gestão para gestão. Cabe ao investidor aí escolher algum desses perfis se encaixa melhor na sua estratégia. Vale lembrar que não existe fundo aí perfeito, existe fundo adequado ao seu objetivo. Então, pessoal, se você curtiu esse vídeo, essa análise, peço para vocês deixarem um like, não deixa de inscrever no canal, porque eu vou trazer mais conteúdo sobre isso. Ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos, tá bom? E me comenta aqui, você teria algum desses fundos? Você tem ele na carteira? Então é isso, falou e até a próxima.